Tem empresa grande cometendo atrocidades com importação e exportação. Por que, que os profissionais da área de Comex não são muito bem vistos ou cometem erros bizarros no Comex em pequenas, médias e grandes empresas? Se você parou em algum processo de importação ou está com alguma dificuldade, a gente vai tocar nesse ponto tão dolorido que muita empresa bate a cabeça na parede e não consegue resolver. Vamos falar sobre as bizarrices e por que, que os profissionais de Comex cometem erros grotescos no Comex. Solta essa vinheta e acompanha esse vídeo, que eu estou esperando vocês lá. Bora! Você que já importa e exporta há muito tempo, não tem seguro de carga? O que você está fazendo? Por favor, vamos fechar seu seguro de carga agora. Eu apresento para vocês a SpinSeg, seguradora parceira aqui do canal Como é que Fácil. E eu tenho certeza que eles vão te dar a melhor atenção possível e imaginária para você ter uma apólice de seguro sensacional, origem e destino. Ou seja, você não vai deitar a cabeça no travesseiro hoje e ter preocupações com o navio que pode virar e sua carga aí embora. É. Gente, quem não faz seguro de carga tem riscos. Então vamos evitar a fadiga. Fala com eles. Vou colocar o link deles na descrição. Fala que é parceiro do canal Como é que Sócio. Eu tenho certeza que eles vão te dar a melhor atenção e o melhor processo para você ter o seu seguro internacional. Fala com eles. Bora, que é Thiago Pagano assinando embaixo e dizendo que vocês têm que falar com eles agora e ter o seu seguro internacional ativo agora. Vamos nessa. Estou esperando vocês lá. Bora. Marinheiros de primeira, viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui. Mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo nesse caminho tão legal do Comex, que por vocês a gente continua a fazer mais e mais vídeos. Então, de coração, muito obrigado. Vocês são espetaculares. Nosso combustível para tocar mais alto. Pessoal, eu estava outro dia aqui no escritório fazendo absolutamente nada, procurando cliente. Né? Na grande verdade, procurando cliente. Me tocou o telefone. Esse não é um case do Comex, ele vai virar para a próxima aula, mas me tocou o telefone e um possível cliente virou para mim e falou assim: Thiago, estou com um grande problema. Eu estou com um enorme problema aqui e eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma luz. Me ajuda com isso? Eu falei: tá bom, sem problema, estou aqui para te ajudar. A pessoa foi me contando o caso. E, na verdade, eu fui entendendo qual que é a solução, ou qual que é o grande problema que estão causando para ele. Tá bom? O ponto aqui é o seguinte. Essa pessoa me ligou. Ela falou, olha, eu sou um profissional de outra área, preciso comprar um produto XYZ de um outro país. Mencionou Estados Unidos e tal. Já estou negociando a carga e tudo mais, beleza. Preciso saber o preço, preciso saber o tempo de entrega, preciso saber o quem que vai fazer o desembaraço disso? Eu fui explicando, em alguns minutinhos eu expliquei toda a situação para ela. Falei de Incoterm, aula aqui em cima sobre Incoterm. Falei de fechamento de câmbio, aula aqui em cima sobre fechamento de câmbio. Fui dando todo um contexto sobre a nossa área, sobre a área de Comex. Beleza? Tranquilo. A pessoa desligou o telefone e falou, vou falar com o responsável de Comex aqui da empresa. Passou uns 2 dias, me ligou de novo. Falou, a pessoa não está entendendo o que eu preciso. Vamos lá, vamos voltar uma questão aqui. Fui fazendo mais e mais perguntas até para entender toda a situação. E o que, que a pessoa me disse? Falou o seguinte: olha, o pessoal do fornecedor lá nos Estados Unidos chegou a falar assim: a gente costumeiramente manda esse tipo de produto para o Brasil. Só que nós temos algumas regras aduaneiras que permitem ou não que essa carga seja embarcada ou não, dependendo do Incoterm. Ponto. Aí a pessoa falou que pode ser via Xworks, normal. Pode ser via um FCA, normal. Ou pode ser um Incoterm com D na frente. Lembrando que tem Incoterms com D na frente que são proibidos aqui no Brasil. Inclusive, aula aqui em cima sobre isso.
E aí falou: "Thiago, eu não entendo nada de Incoterm, eu não sei o que é Incoterm". Então, lembrem, a pessoa não trabalha com Comex. Falou: "Qual que é a melhor oportunidade? Qual que é a melhor saída?". Eu falei: "Olha, você vai falar para a pessoa da sua área de Comex o seguinte: Xworks e FCA, perfeito. Xworks, a sua empresa vai mandar um agente de carga, aula aqui em cima sobre agente de carga, e consequentemente ele vai falar com o coloader dele, vai coletar a carga lá na origem, vai levar para o aeroporto, vai embarcar essa carga, vai, Estados Unidos, Brasil, em 2, 3 dias, se a carga estiver pronta, está aqui. Entrega a carga entrega a documentação para o despachante vai registrar do INPE e tal. Então, mais ou menos, vamos dizer, 5 dias está na tua mão essa carga. Pô, que legal, bacana, beleza. Voltou com a menina do Comex, da importação. A menina da importação não entendeu. Por quê? Porque ela queria, fez um desenho mirabolante do negócio, isso falando com o fornecedor, que teria que falar, coletar essa carga via FedEx lá da empresa dela, e essa empresa, nossa, ela fez um estardalhaço, gente. E eu, até hoje, pelo que eu sei, essa carga não foi nem embarcada, nem fechar no campo. O ponto que eu quero dizer, encurtando toda essa história, é o seguinte: tem muito profissional sentado na cadeira do Comex que não sabe o que está fazendo, não sabe dar uma olhada no Incoterm, as responsabilidades do Incoterm, não sabem classificar uma carga com o seu NCM, aula aqui em cima sobre NCM, e que NCM é coração da operação. Gente, eu falo para todo mundo, se você classificar a carga errada, você vai ter problemas. Ah, mas Thiago, os impostos são muito altos, não sei o que. Então, primeiramente, se você importa e sabe que os impostos estão altos e está fazendo coisa errada no MCM, você está cometendo um crime. Não é nem atrocidade, é crime. Porque você está colocando um alvo no teu peito do tamanho do universo e falando Receita Federal, vem dar uma olhadinha aqui. É isso. Para de ser conivente com coisas erradas. Então aqui a gente já falou de Incoterm e já falou de NCM. E eu vou bater no ponto do Incoterm agora. Sabe qual que é o grande caso, gente? Nós temos regras claras. Como diria Arnaldo César Coelho, a regra é clara. É FOB. O fornecedor vai entregar no porto. Na verdade, não, vai entregar na morada do navio. É CIF, CPT ou custo e frete, vai entregar no porto, aeroporto de destino. Xworks, você vai mandar o seu agente de carga falar com o coloader e coletar a carga lá na origem. Simples. Não existem regras extras. Não tem regra extra. Não tenta inventar Incoterm onde não existe. Não tenta inventar regras onde não existe. E tenta explicar para o seu fornecedor que aqui no Brasil Incoterm esconder não são muito bem vistos ou não são aceitos. Tem alguns que não são aceitos por leis aduaneiras. Esse é o ponto também. Então, assim, eu falo que a pessoa que senta na cadeira do Comex, da importação, da exportação, ela tem que saber muito bem as leis aduaneiras, as regras aduaneiras e os Incoterms, gente. Você não é obrigado a ser um expert em definir a carga, em fazer o MC, em fazer a classificação da carga, mas você tem que ser expert em Incoterm. Isso tem que estar tatuado no seu cérebro. E, obviamente, ter tempos de embarque com você também tatuado no seu cérebro. É a mesma coisa que eu chegar para um profissional de qualquer área, um advogado, e falar assim: o que é a Lei 171, por exemplo? Ele vai me falar, porque isso é claro. Como diria o Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Então, assim, as atrocidades acontecem todos os dias. Óbvio, você que está sentado na cadeira do Comex, você não precisa ser uma máquina. Você não é uma IA. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que você tem que saber o básico. O básico, gente. Você tem que entender também que existem incoterms proibidos aqui no Brasil numa exportação, que o Xworks é proibido no Brasil em uma exportação, porque a carga tem que ser desembaraçada por você, exportador, aqui no Brasil. Então são regras e leis que você aprende na faculdade. E eu vou fazer uma grande divisão aqui. Comex, gente, não tem
Não tem que ser vinculado a compras. Comex é Comex, compras é compras. Tudo parte de uma grande logística. Então, assim, a gente aqui falou de algumas atrocidades bizarras que acontecem aqui e ali. Mas eu vou falar de uma outra atrocidade tão tosca, mas tão tosca que dói ouvir. Empresa gigantesca trazendo 4, 5, 10 contêineres não fazer seguro de carga. Aula aqui em cima sobre seguro. Pelo amor de Deus. Você não sabe se o navio vai atracar em algum lugar, ou vai parar em outro, ou vai afundar. E pode ser que o seu contêiner esteja lá dentro, você perdeu toda a sua carga. Eu tive um caso muito interessante de um cliente meu que a carga chegou no porto de destino, ele está lá no Nordeste. A carga chegou no porto de destino e a carga pegou fogo. Ele não tinha seguro. Ah, mas é de responsabilidade do armador. Não, responsabilidade também do importador. Você não sabe o que está lá dentro. Ele fez o NCL, era uma carga perigosa. Porque tinha carga perigosa dentro do container com ele. A carga pegou fogo. E aí? É considerado sim uma atrocidade do Comex. Mas isso não é um erro básico. A gente fecha o olho para isso. Mas um erro básico, além de tudo isso, gente, documentação. Erro de documentação não, não faz sentido. BL tem que ter dados de origem, dados do destino, tem que ter o NCMI, os 4 dígitos, tem que ter a descrição da carga, tem que ter o básico do básico para você bater o olho e falar assim, puta, tá tranquilo, pode embarcar. Tem que ser assinado e carimbado. A invoice tem que ter valor, tem que ter dados de origem e destino, tem que ter a forma de pagamento. O packing list tem que ter peso, volume e tudo mais. Erros que acontecem num documento simples de importação e exportação. Tem que estar tudo ali. E não fala para mim que você não teve tempo de corrigir esses problemas. Lembrando, a China, os Estados Unidos, o México, a Suíça, não precisa saber das nossas necessidades, mas você que está sentado na cadeira do Comex, sim, você tem que saber regras aduaneiras. E aqui eu não estou nem falando de outras questões, regimes especiais, como drawback, ou ex-tarifário, ou alguma outra coisa. Eu estou falando do básico. Os profissionais do Comex que trabalham em empresas, não estou dizendo todos, porque tem muitos por aí que são fantásticos, mas tem muito profissional do Comex que trabalha em grandes empresas que não sabe o básico. Eu não estou falando para fazer curso comigo. Deveria? Pode. A gente está aberto a receber vocês. Mas o ponto que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você está sentado numa cadeira, você tem que saber o mínimo. Um médico não vai operar uma perna direita e opera a perna esquerda. O ponto que eu quero dizer para vocês, gente, é o seguinte: regra básica, todo mundo tem que saber. O que vai num documento, qual que é a responsabilidade de cada Incoterm, do importador, do exportador, um NCM. Lembrando, celular, o NCM é totalmente diferente de tela de computador. Totalmente. O NCM de caneta é diferente de lápis, diferente de lapiseira, por exemplo, para vocês entenderem. Não mude a regra no meio do jogo, quando trata-se de alguma coisa que vai definir a sua operação. E eu falo claramente para todos vocês: existem erros toscos. Um outro erro tosco, e aí eu jogo na mão do interveniente, principalmente transportadora, é falar que a carga vai ser entregue às 6 da tarde e são 5h58, ela não saiu nem do Porto de Santos. E a tua empresa está no interior de São Paulo. Você não vai garantir o teu cliente porque você falou uma informação bonita. Você não vai garantir o teu cliente porque você prometeu uma coisa e não conseguiu cumprir porque o trânsito foi complicado. Não, isso não garante cliente. Gente, trabalhar com tempos também é importante. Também é o básico. Eu sempre tive professores de faculdade que falavam para mim o seguinte: Tiago, seguimos regras, seguimos ordens, mas se você precisar de tempos, o tempo é esse. Olha a última aula que eu dei sobre tempos de importação.
É necessário que vocês saibam de tudo isso. Porque não é, ai, vou importar um processo dos Estados Unidos. Quanto tempo vai chegar? Não sei. Não tem não sei. Não tem não sei. Tem tempo de embarque, tempo de fabricação e tudo mais. São erros básicos. Erros primários que uma pessoa voltada ao Comex não deveria cometer. Falo para vocês que isso tudo, no final das contas, é complexo e complicado para você profissional de Comex. Porque se você passa um erro para frente, vamos pensar o seguinte: você passou documentação para frente e o BL estava errado. Sabe o que vai acontecer com você? A hora, ou você vai manter o BL errado e vai registrar a carga errada. Olha a cascata, o efeito dominó aqui. Ou então você vai reparar o BL quando tiver registrado no CE Mercante, vai precisar colocar um NCM a mais, e aí você vai precisar voltar com o armador, o seu agente de carga voltar com o armador, fazer uma LOI. Olha o tanto de complicação que foi causado por um BL, uma falta de informação no BL. Ou então, o Incoterm, olha o caso que eu comecei a contar para vocês. Gente, isso é dar 3 passos para trás e voltar a estudar. Pessoa que está sentada na cadeira do Comex não pode cometer erros grosseiros. FOB, beleza. É marítimo. Nossa, Thiago, você está falando do FOB marítimo? Sim, porque eu já ouvi o tal do FOB aéreo. Não, não, dói. Dói pra caceta ouvir um negócio desse. Eu já ouvi, aliás, eu já vi, gente, eu vi FCA marítimo. É tão doloroso quanto o FOB aéreo. Eu já vi gente falar, isso não foi uma empresa só, foram várias. Vamos, liga para o agente de carga, pede para acelerar o navio, que eu preciso usar essa carga amanhã aqui, porque a minha fábrica vai parar. Falta de programação. Não existe acelerar o navio. O navio pode chegar antes? Pode acontecer. Pegou, sei lá, um vácuo de alguma coisa, ou foi autorizado antes para entrar na Bahia, sei lá, na Bahia, que eu falo na Bahia para encostar. Mas o ponto que eu estou querendo dizer é o seguinte: tempo. Não existe acelerar navio. Não existe FOB aéreo, FCA marítimo. Não existe você acelerar as coisas, você passar por cima de Incoterm. Não existe você errar documentação de propósito. Sabe por quê? Vamos colocar a questão da documentação. Agora estou falando de invoice packlist. Dê um canal diferente de verde. Você vai precisar da invoice packlist corretos. Porque se você tiver invoice packlist errado e der um canal diferente de verde, você dá 4 passos para trás e fala: estou indo embora da empresa. Porque isso é responsabilidade sua, importador. Analisar documentos. Ah, mas eu tenho muito processo. Pede ajuda. Pede ajuda. Hoje a gente tem chat GPT que consegue ajudar a gente em um monte de coisa. Hoje você tem inteligência artificial que consegue te ajudar em um monte de coisa, mas pelo amor de Deus, não seja negligente. Não atrase os processos de importação e exportação da sua empresa porque você está não sabe. Ah, vou falar com o despachante aduaneiro. Sabe o que o despachante bom vai te falar? Incoterm é isso, NCM é esse, documentação é isso. E o tempo é esse. Não joga a responsabilidade nas costas de outro quando a responsabilidade é sua, importador. É sua. Faça o caminho certo. E lembre de uma coisa, gente. As áreas de outras empresas não precisam saber de Comex. Não tem por que saber de Comex. Uma área de compras pode ter alguma ideia básica? Pode. Mas pense alguém de produção. Pense alguém que está vendendo o teu produto. Pense alguém que está na tesouraria, no financeiro, no marketing. Precisa saber de Comex. Quem precisa saber de Comex é você, importador que está sentado na cadeira. E uma dica que eu dou para todo mundo, gente, pelo amor de Deus, tem ferramentas que custam R$ 0, chamados
Excelis da vida que você faz todo o mapeamento do processo de importação. Mas tenha, não se perca no meio do caminho. Não fica com documentos em cima de documentos na sua mesa, que isso, além de tudo, é feio. Mas tenha uma certeza, tenha controle do começo, meio e fim, do que precisa. Não seja negligente. Não joga a responsabilidade para o exportador está atrasando, ou o meu despachante não fala. Se você é da área de Comex realmente, a responsabilidade é sua da importação. É duro falar isso, mas eu vejo muito profissional de Comex que não põe a mão no fogo por si, que comete erro com Incoterm, que comete erro com NCM de propósito. Porque a empresa vai reduzir custos. Não, redução de custos, gente. Se o NCM não for perfeito, procure o mais certo possível, coração da operação. Mas pelo amor de Deus, não vai falar que um microfone de lapela que nem esse aqui é uma luminária. Não tem nada a ver. Mas às vezes a luminária é mais barata. Não tem nada a ver. Você pode chamar a Receita Federal colocando um alvo no teu peito. Ela analisa todos os seus processos de importação de tempos para cá. Você quer isso? Isso também é responsabilidade sua. Os erros no Comex podem ser os erros mais bizarros. E, gente, não tenta viver na emoção. Comex é planejamento. Agora, põe a mão na consciência. Reflita sobre as suas responsabilidades, seus possíveis erros passados e recomece. Mas entenda que Incoterm errado, que Incoterm com alguns com D na frente não funciona para importação, ou o Xworks não funciona para exportação. Que o NCM é sim coração da operação. Que um ex-tarifário pode te dar problemas mil se a carga não for de acordo. Que documentação precisa ser revisada, revisada e revisada até ficar perfeita. E que todo o processo de importação e exportação leva-se tempo até chegar no destino. Não existe teletransporte. Não existe a carga fantasticamente chegando 3 dias depois na Suécia. Não tem. Não existe isso. Não fale coisas para agradar a sua produção. Se a carga vai chegar depois de amanhã em Santos, não vai falar para ela que na sexta-feira vai ter entregue, porque tem outros processos, tem processo de presença de carga, registro da carga e tudo mais. Lembre por isso. Sempre, pessoal, pense com carinho, mas não cometam erros bizarros em Comex. Isso pode custar não só seu emprego, como a saúde fiscal e financeira da tua empresa e da empresa que você trabalha. Gente, eu já vi empresa fechando por conta de processo de importação errado. Foi dolorido, mas aconteceu. Cases do Comex. Inclusive, isso é um case que eu já contei e vou contar outro daqui a um tempo, tá bom? Mas, gente, por favor, coloquem a mão na consciência, vejam os erros do Comex e vejam quanto você impacta na cadeia de dentro da sua empresa. Muitas vezes a pessoa de produção está precisando de um item que você não está nem aí ou está jogando a responsabilidade no despachante aduaneiro. É sua importação. Tá bom? Pessoal, doeu falar sobre isso, sério. Mas eu preciso falar para vocês entenderem o quanto é de responsabilidade sua importação fazer o processo todo acontecer. Tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo. Eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que Sócio é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras sempre. Para todo mundo trabalhar e crescer nessa área tão sensacional que a gente ama. Tá bom? Mas aliás, gente, tô vendo o pessoal que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal, então vão lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinha de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0, vocês vão ter acesso a quase 800 vídeos, prontinhos, de graça para todo mundo aprender e crescer nessa área tão sensacional. Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberão essas notificações de aulas,
papos com o especialista, como é que faço em campo, que logo logo vai ter mais aula, perguntas ao seu capitão e 2 quadros novos, que é esse do Comex, aqui mesmo no canal, Drops Canal Comex Fácil. Todos os dias um texto curtinho, rapidinho sobre Comex pra gente trocar uma ideia no meu LinkedIn do canal. Vamos falar de bastidor? Tô esperando vocês lá. Vamos nessa. Mas aliás, gente, vocês já deixaram o like? Então metralhem o like. Faz seu capitão feliz, faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo está tentando ver onde a responsabilidade dele no Comex começa ou termina. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou por que não, sugestão de aula. Estou aqui para ouvir vocês sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calma nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. Área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.